a partir de agora, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos e eu queria agradecer a presença do professor Eduardo Costa. Professor, ele é professor do Departamento de Economia Agrícola do campus do PC, ele é o coordenador do programa de pós-graduação em Economia Rural. O professor Eduardo Costa possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade de Fortaleza, a Unifor, mestrado em Economia pela Universidade Federal da Paraíba, e doutorado em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco. O tema da palestra de hoje, na verdade, eu acho que são muitos temas, né? Agricultura familiar, mercado de trabalho, economia da saúde, e eu gostaria de agradecer bastante a presença de todos vocês e principalmente agradecer o convite do professor Eduardo Costa, que aceitou vir falar hoje para os alunos, tanto da economia agrícola quanto da economia e demais interessados nessa palestra. Então, professor, seja muito bem-vindo. As palavras iniciais ficam com o senhor e eu peço aos demais que desliguem seus microfones. Muito obrigado. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, professor Marcelo. Realmente a gente não se conhece pessoalmente, mas sempre a gente ouve falar, né, dos professores, né, e sempre ouvi falar muito bem de você pelos amigos professores que eu tenho na FEAC, né. Inclusive, na minha época de doutorado, eu fui professor substituto lá no DEA. 2009, se eu não me engano, 2009. Muito prazer conhecê-lo pessoalmente agora, embora remotamente. Seja muito bem-vindo. Tá bom, vou até abrir aqui um pouco a câmera, só para os alunos possam me ver, né? Mas depois que eu for fazer a apresentação, eu vou fechar a câmera para deixar só os slides mesmo, né? Eu gostaria de agradecer o convite do PET. Para mim, o PET é muito importante, né? Antes de começar, né? O PET é importantíssimo para alunos de graduação, na formação do aluno, e a gente sempre, na pós-graduação, quando a gente recebe alunos do PET, geralmente são alunos melhores trabalhados, né? Alunos que têm e sabem pesquisar, né? Que têm já tem a pesquisa já no sangue, né, digamos assim. E, né, eu recebi o convite do meu sobrinho, né, que é o Davi Milhome, né, ele faz economia aí, né, eu espero ter inspirado ele a fazer economia, né, ele faz economia e ele me fez o convite e eu aceitei de pronto, né, e quando ele me pediu para apresentar algum tema, né, eu fiquei um pouco na dúvida do que apresentar, né? Então, eu resolvi fazer um aparato, assim, juntar mais ou menos as pesquisas que eu venho fazendo no último ano, nos últimos 2 anos, digamos assim. Umas que já estão prontas, estão a caminho de periódicos nacionais e internacionais, outras que foram dissertações de mestrado no programa de pós-graduação em economia rural, mas para mostrar para os alunos de graduação, né, o que é que está sendo feito lá na rural mesmo, porque eu não vou esconder não, pessoal, a minha intenção é atrair vocês para o nosso programa. Eu quero que vocês venham para o nosso programa, eu fiz o convite de alunos meus de microeconomia, que eu leciono no programa, tem muitos aqui, viu, professor Marcelo? E a intenção é justamente isso, mostrar o que está sendo feito lá na rural e mostrar que lá a gente também pesquisa bastante, né? Essa faz parte da minha pesquisa, mas que eu tenho colaboração de muitos professores em todas essas pesquisas que eu vou apresentar, inclusive colaboração do professor Guilherme, né? O professor Guilherme tem bastante colaboração comigo e eu vou falar aqui um pouquinho a maioria desses trabalhos aqui são com colaboração com o professor Guilherme, que é aí do CAEM, né, e da FEAC. Eu só queria autorização para poder apresentar, porque eu tentei aqui e não tem autorização. Aí eu não sei como faz, né? Está desligado o microfone. Perdão.
Eu não sei exatamente como eu dou essa autorização, porque aqui está aberto. Quando eu vou tentar apresentar, ele diz o seguinte: não é possível compartilhar a sua tela, você precisa conceder as permissões. Agora, onde é que eu vou conceder as permissões? Deixa eu ver se eu consigo em configurações. Na verdade, por aqui está tudo tranquilo, assim, não existe nenhuma limitação por aqui, não. Nas vezes anteriores, os professores apertaram a direita abaixo. Ah, pronto, o Davi está apresentando. Eu tô com a apresentação do professor, caso eu possa compartilhar minha tela aqui. Estou abrindo. Pronto, Davi, compartilha aí, por favor. Pode ficar à vontade. Vocês conseguem ver direitinho aí? O Davi, maximiza aí a apresentação. Pronto. Então, pessoal, eu vou começar a apresentação e, mais uma vez, eu gostaria de agradecer, né, fechar aqui. Davi, tem como colocar a apresentação para... Todos conseguem ver a apresentação, pessoal? Porque nem eu estou vendo aqui. Vocês estão vendo minha tela? Eu estou vendo. Deixa eu maximizar aqui, ó. Eu vou maximizar. Vocês estão vendo agora? Sim, agora sim. Dá para ver perfeitamente. Não sei se todos os outros estão vendo, mas eu vejo completamente. Eu acho que eu consigo apresentar agora. Deixa eu tentar aqui. Não, da mesma coisa. Pode colocar aí, Davi. Caiu. Tá tranquilo aí para ver? Vocês estão vendo a minha tela? Não. Aqui tá aparecendo normal, a do Davi. É só fixar a tela do Davi, que aí fica só a dele aparecendo. Isso. Se todos fixarem a tela do Davi, é possível assistir sem problemas. Pronto. Davi, eu vou pedir para você ir passando a apresentação, tá bom? Tá certo. Então, pessoal, como eu falei no início aqui, eu não trouxe um trabalho de pesquisa, uma pesquisa que eu estou realizando no momento, mas sim algumas pesquisas que eu costumo trabalhar com professores e pesquisadores parceiros e também de orientação e coorientação de mestrado, de trabalhos de mestrado e também trabalhos da disciplina que eu leciono de avaliação de políticas públicas no programa de pós-graduação em economia rural, certo? Então, eu trouxe aqui alguns trabalhos que tratam da agricultura familiar, outros que tratam do mercado de trabalho, e outros que tratam da economia da saúde, né? Esses da economia da saúde não tem muito a ver com Covid, não, certo? Mas vamos lá, Davi, pode passar para o primeiro slide. Pode apertar aí. Pronto. Então, a primeira pesquisa que eu vou apresentar aqui é o crédito rural sob as perspectivas da posse da terra e da produtividade dos agricultores familiares, certo? Essa pesquisa foi uma pesquisa de dissertação de mestrado do nosso programa, certo? E essa dissertação, ela tinha duas perguntas. A primeira pergunta é qual o impacto da posse da terra do agricultor familiar sobre o acesso ao crédito rural? A gente sabe que todo agricultor, principalmente a agricultura familiar, ela necessita de financiamento.
E existe um financiamento, uma linha de financiamento do governo federal, que ela é diretamente destinada aos agricultores familiares, que é a linha de crédito do PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Então, mas a gente sabe também que o PRONAF é um crédito rural, e que para você obter qualquer crédito rural, qualquer pessoa, qualquer estabelecimento rural que queira adquirir um crédito rural, ele tem que dar algumas garantias, certo? E uma das garantias é a posse da terra, né? Se ele tem a posse da sua terra para poder obter o financiamento, certo? Então, esse trabalho aí, essa primeira pesquisa, a gente utilizou a base da PNAD de 2014, certo? A PNAD, para quem não sabe, é a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar. Por que a gente usou a PNAD de 2014? A gente usou a PNAD de 2014 porque a PNAD de 2014 ela trouxe um suplemento sobre agricultura familiar. E a partir desse suplemento, tinham perguntas, né, e respostas dos agricultores que receberam o PRONAF, que eram agricultores familiares que receberam o PRONAF e que não receberam. Então, a partir dessa pergunta, a gente destinou como tratados, né, aqueles potenciais agricultores familiares que receberam o PRONAF, certo? E como controle, a gente colocou os potenciais agricultores familiares que não receberam o PRONAF. E, a partir daí, a gente verificou justamente a diferença do efeito da terra, da posse da terra, sobre o acesso ao crédito rural. Como eu falei, o crédito rural é muito importante, e mais para a agricultura como um todo, e é mais importante ainda para a agricultura familiar. O método utilizado foi o método de Propenscore Matching, né, que é o PSM, é um método de avaliação de política pública, né? O PRONAF não deixa de ser uma política pública de crédito rural para os agricultores, e como resultado, a gente teve que a posse da terra ela foi positivamente relacionada ao crédito rural, né? E teve destaque aí na região sudeste, ou seja, se o agricultor ele tem a posse da terra, ele comprova a sua posse da terra, ele tem mais condições de receber crédito rural. E, obviamente, recebendo crédito rural, ele vai poder produzir mais, vai ter mais crédito e, com o acesso do crédito, ele vai poder produzir mais. E a gente viu que a região sudeste ela teve um maior efeito. Isso quer dizer que, em comparação ao norte e ao nordeste, por exemplo, quer dizer que a região sudeste ela tem mais agricultores familiares com posse de terra que tiveram acesso ao crédito, certo? Tem dois resultados aqui que foram interessantes nessa pesquisa e que mostram, inclusive, a heterogeneidade da modernização da agricultura, que começou lá em meados da década de 60, do século passado, que a região sul e a região centro-oeste, elas não tiveram efeito. Ou seja, a posse da terra não teve efeito sobre o acesso ao crédito rural do PRONAF. Isso é bem interessante, porque essas regiões são as regiões onde a agricultura familiar é mais forte. É uma agricultura familiar mais mecanizada, inclusive mais mecanizada do que a região sudeste. Dizendo, né, mostrando que os agricultores familiares da região sul e da região centro-oeste, eles mesmo tendo a posse da terra, eles não necessitam tanto do crédito rural do PRONAF. Certo? Então, esse foi o resultado do trabalho, um resultado bastante interessante, né? Com relação ao Nordeste, o efeito foi positivo, né? Mas foi menor do que o Sudeste, né?
Isso quer dizer que a maioria do crédito rural foi destinada para o Sudeste, do PRONAF, né, na região. Novamente, vem a questão da heterogeneidade entre as regiões, e esse foi o resultado do primeiro paper. Dessa dissertação, esse paper, esse problema aqui, virou um paper, né, que foi um capítulo da dissertação da aluna Tiena, foi orientada pelo professor Vitor Miro e orientada por mim. Esse paper está saindo no próximo ano na revista Política e Planejamento Público, não, PPP, né? Planejamento e Políticas Públicas, certo? Davi, pode apertar aí. Não, volta. Tem a segunda pergunta de pesquisa. A segunda pergunta de pesquisa é, dentro desse mesmo estudo, dado que a gente sabe que o acesso ao crédito rural, a posse da terra é importante o acesso ao crédito rural, qual seria o efeito do crédito rural na produção desses agricultores familiares? Certo? Então, a gente fez o segundo estudo, e aí a gente utilizou, para esse segundo estudo, a base da PAM, que é a Pesquisa Agrícola Municipal. Esse primeiro estudo é em termos de indivíduos, esse segundo estudo é em termos municipal. A gente estudou dados da PAM para pegar produção, área produzida, e também utilizamos dados do Bacen, dados do MDA e dados do Global Climate Monitor, que é dados de precipitação e temperatura. E nós fizemos um painel de 2012 a 2017, certo? Foi um painel desbalanceado, porque nem todas as informações estavam em todos os anos, né? As variáveis estavam em todos os anos, né? Então, a gente tentou verificar qual seria o efeito do crédito rural na produção da agricultura. O efeito aonde? O efeito na produtividade. Só que aqui, pessoal, não é a produtividade total dos fatores, até porque a gente nem tinha acesso, a PAN não dá acesso à produtividade total dos fatores. Qual foi essa nossa produtividade? Foi o valor bruto da produção agropecuária dividido pela área produzida, pela área do estabelecimento rural, no caso aqui, pela área dos municípios, a área destinada à agricultura por parte dos municípios. E a gente verificou que o crédito rural tem um efeito positivo, que era de se esperar, né? Sim, e aqui a gente vê, quando eu falo aqui Nordeste, né, a gente separou o Nordeste em Nordeste geral, Nordeste semiárido e Nordeste não semiárido. E para o Nordeste geral e para o Nordeste semiárido, existe um efeito positivo do crédito rural sobre a produtividade. Já para os municípios que fazem parte do Nordeste, na região não semiárida do Nordeste, o crédito rural ele não teve efeito, certo? Lembrando, pessoal, que aqui eu utilizei as lavouras temporárias, né? A gente não fez o valor bruto da produção da agropecuária como um todo, foi somente da agricultura e das lavouras temporárias. E por falta de disponibilidade de dados, mas essa pesquisa já tem uma ideia do que acontece se a gente fosse trabalhar com a agropecuária toda, né? Então, essa foi a nossa o nosso segundo trabalho em relação a essa pergunta, né? Quais são os efeitos da posse da terra, do crédito rural na agricultura familiar, certo? O professor Marcelo, as indagações vão ser depois que eu apresentar todos os temas, não é isso? O senhor fique à vontade. Assim, se preferir perguntas agora, pode ser agora, se preferir depois, o senhor que escolhe. Se alguém tiver alguma dúvida com relação a esse primeiro tema, pode fazer que eu tento responder. Então. Vocês podem fazer as perguntas tanto pelo chat, como podem momentaneamente abrir o microfone e fazer a pergunta. Fiquem todos à vontade. Não sei se a agricultura familiar é um tema que a maioria dos presentes
não tem muito conhecimento, é o meu caso, portanto eu não me atrevo a fazer muitas perguntas a esse respeito, não. Mas quem quiser fazer pergunta pode ficar à vontade. Ou então podemos Pessoal, a agricultura seguir, né? familiar, a agricultura familiar, ela é bastante importante, né? Ela que move o nosso Nordeste, né? A região que a gente está, né? Mas, enfim, vamos lá para o segundo tema, Davi, que também é dentro da agricultura familiar. Pronto. Esse segundo tema, ele tem a ver com o primeiro tema que eu apresentei lá no trabalho passado. Também foi uma dissertação de mestrado defendida agora, certo? E a gente trabalha com a política de regularização fundiária no estado do Ceará, certo? Imaginem aí o que eu acabei de falar, né? Que para que um agricultor, um pequeno agricultor, um agricultor familiar, tenha acesso ao crédito rural, que é importante para que ele comece a produzir, né? Nós estamos falando aqui de segurança alimentar. O governo do estado do Ceará, ele fez uma política de regularização fundiária lá em 2004, com parceria com o INCRA, certo? E o que foi feita essa política? Essa política foi verificar primeiro aqueles agricultores, pequenos agricultores que não tinham a posse da terra, o título de posse da terra, e entregar esse título de posse de terra. Certo? É uma política do Estado, inclusive é uma das poucas políticas que existe no Brasil. Se eu não me engano, tem 80% hoje dos agricultores no Estado que estão com o seu título entregue. Certo? Então, a partir disso, nós tivemos duas perguntas, né? A primeira é de que forma vem ocorrendo o processo de regularização fundiária. E a segunda é como é que a regularização fundiária vem influenciando o valor bruto da produção agropecuária e a produtividade das lavouras temporárias nessas pequenas propriedades rurais do Estado, certo? Então, como eu falei para vocês antes, né, a primeira pergunta eu já respondi, né, que o governo tem uma parceria com o INCRA e ele fez todo um processo de mapeamento e distribuição de posse de terra, certo? Titularização da terra. Obviamente, né, que isso tem muita questão política, né, que alguns títulos já estão prontos, mas ainda não foram entregues aos agricultores, porque o político quer entregar, então tem toda essa questão. Mas o que foi que a gente fez? A gente pegou os dados de 2004 a 2018 de todos os títulos entregues, e nós usamos nós usamos o método econométrico, mais uma vez, de Propenscore Match, onde nós temos dois grupos, o grupo de tratado e o grupo de controles. No grupo de tratado, nós colocamos aqueles municípios que tiveram títulos entregues, e no grupo de controle, a gente colocou os municípios que não tiveram, por algum motivo, não tiveram os títulos entregues. Não quer dizer que já tenha sido mapeado o agricultor e o título esteja pronto, não. O título pode estar pronto, mas ele não está na mão do agricultor. E a gente sabe que, com o título na mão, o agricultor pode ir no mercado e oferir o crédito rural. Certo? E aí nós fizemos as estimações e, com relação aos resultados, né, a gente não teve a gente teve resultados que a gente não esperava, né? Eu vou já tentar justificar esses resultados, né? Mas a gente viu que o valor bruto, ter o título de posse da terra não influenciou o valor bruto da produção. Não aumentou e nem a gente esperava que aumentasse, né? E nem diminuiu o valor bruto da produção desses agricultores que tiveram o título entregue. E também, pessoal, que a produtividade ela foi negativa, né, em relação àqueles que não tiveram. Né? Os agricultores que receberam tiveram uma produtividade menor do que os que
que não receberam o título, né? Algumas explicações podem ser coerentes em relação a esses resultados. A primeira é porque o agricultor ele pode ter vendido a sua terra. Ele recebeu a terra, certo? E ele pode, ao receber o título da terra, ele pode ter vendido a terra e não ter acessado o crédito e, consequentemente, ter um aumento na produção. Outra hipótese que pode ser levantado é que você ter o título da terra, não necessariamente você pode ter um aumento, você pode ter acesso ao crédito, porque o que pode acontecer é que o seu título ainda não está no cartório. Então, como não está no cartório, pode ser que os bancos ou a entidade que vai liberar o crédito não libere mesmo assim. Uma outra questão que pode estar levantado é que a base de dados, ela contempla os municípios, e não os agricultores. Então, ali, nesses municípios, eu tenho agricultores que produziram muito e agricultores que produziram pouco. Então, pode ser que, na média, tenha ocorrido esse valor, esse efeito negativo sobre a produtividade dos agricultores, né, a posse da terra. Então, eu acho que é uma pesquisa que dá para continuar, né? Em vez de pegar por município, pegar por microdados de agricultor, e creio eu que também a gente pode ter uns resultados bastante diferentes, né? Então, essa é a segunda pesquisa, né? Todas vocês podem ver que em relação à agricultura familiar, que, como eu falei, é importante a gente ver essas políticas que estão para o agricultor familiar, não só no Estado, como no Brasil. Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento em relação a essa pesquisa? Acho que a Natália quer perguntar. Pode perguntar, Natália. Se quiser abrir o microfone, pode abrir o microfone e perguntar. Eu estou vendo aqui a pergunta dela, certo? Então, se o senhor professor quiser ler a pergunta e depois responder, pode também ficar à vontade. Natália, pode abrir o microfone, Natália. Não está conseguindo, então vou ler a pergunta da Natália, tá bom? Já que não houve efeito significativo sobre o valor bruto da produção, o efeito sobre a produtividade foi negativo, e dadas possíveis explicações para isso, que o senhor apresentou, teria sugestão de ações para aprimorar a aplicação da política de regularização? Sim, como eu falei aqui por último, eu acho talvez um problema desse resultado ter dado, não ter efeito para o valor bruto da produção e ter sido negativo para a produtividade, talvez tenha sido porque a gente pegou os dados municipais, a quantidade lá por município, e não os agricultores mesmo. A hipótese que eu tenho é que se a gente tivesse tido acesso aos microdados, segundo o aluno que fez a pesquisa que foi orientada por mim, esses microdados estão disponíveis, certo? Só que não são muito grande. Eu não sei como é que se comporta essa questão desse acesso a esses microdados, mas eu acho que se eu tivesse acesso aos microdados, eu poderia ter uma sugestão ou um aprimoramento da política de regularização, viu, Natália? Com o resultado que eu tenho aqui, eu não tenho... Tudo que eu falar são algumas hipóteses, como eu falei, do que possa estar acontecendo. Tá respondida a questão? Sócrates está pergunta, o aluno Sócrates.
Certo. O Sócrates, ele está perguntando quais são as principais dificuldades que os agricultores familiares enfrentam para aderir a este programa, dado que 80% deles fazem parte do programa. Olha, Sócrates, a questão aí não é nem a dificuldade dos agricultores aderirem ao programa, não. A dificuldade aí está sendo de georreferenciamento das propriedades rurais. Então, creio eu tive um contato na época com a subsecretária lá da SDA, da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, e ela me disse que na hora que eles fecharem todo o georreferenciamento dos estabelecimentos rurais, das áreas rurais, aí eles vão ter todo o Estado do Ceará com 100% de adesão da política. Então, eu vejo que é mais os outros 20% se tornam aí. Por isso que demorou de 2004 a 2018, 14 anos para 80%. Né? Então, creio eu que hoje, em 2020, já deve estar próximo dos 100% de adesão com esse georreferenciamento. Ok, Sócrates? Respondido. João Luiz, as terras sob as quais os agricultores familiares estão inseridos, o senhor sabe qual percentual delas são da União? Os que ainda não possuem posse, no caso. João, novamente, essa aí está sendo tem muita terra que é da União, e aí está havendo um desmembramento das terras, pelo que a subsecretária me falou da outra vez. E não é só esse um problema, não. Um outro problema também que pode estar acontecendo era de um estabelecimento rural muito grande, que aí agora o produtor rural tem uma parte para um filho, uma parte para outra pessoa, para um poceiro, e aí eles têm que já referenciar cada uma desses estabelecimentos. Mas creio eu que deve estar sendo feito dentro da política do governo. Ok, né? Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou para a próxima pesquisa. Pode ir, Davi. Não, lá para trás. Pronto. Agora eu vou apresentar algumas pesquisas sobre mercado de trabalho. Novamente, essa pesquisa ela é feita no meio rural, certo? Essa é a última pesquisa que eu tenho, que eu vou apresentar a vocês, que é feita no meio rural. Todas as outras são feitas no meio urbano e meio rural ao mesmo tempo, certo? Então, é o seguinte. O que acontece, pessoal? 2014, desde 2009, o Brasil vem passando por uma crise, né? Essa crise, quando chegou em 2014, com o problema da corrupção, de problemas de não confiança no governo. Então, houve um aumento, a partir desse ano de 2014, de um aumento significativo no número de desempregados no Brasil. Certo? Se eu não me engano, em 2013, a taxa de desemprego era de 6,8%. Em 2017, ela beirou os 13%. Em 13 anos, ela quase que duplicou, né, a taxa de desemprego. Então, a partir desse tema aí, e também de um trabalho realizado pelo professor Elano, aí da FEAC, onde ele verificou o desemprego severo no Brasil, eu tentei fazer uma pesquisa olhando o desemprego severo já no meio rural do Brasil, certo? E aí vocês devem perguntar, mas o que é o desemprego severo, né? O desemprego severo, pessoal, é o desemprego no qual o indivíduo, o trabalhador, ele está desempregado há mais de 12 meses. E ele continua ainda pressionando o mercado de trabalho.
ele está desempregado há mais de 12 meses e ele continua pressionando o mercado de trabalho. Então, no momento que isso acontece, a gente pode dizer que ele está no caso de severidade do desemprego. Né? Então, diante disso, né, eu fiz a seguinte pergunta de pesquisa, né? Qual é a probabilidade do trabalhador rural permanecer por mais de 12 meses empregado? Ou seja, qual a probabilidade do trabalhador rural estar desempregado e além disso, estar no desemprego severo? Aí o estudo foi feito para o Brasil e foi feito para as regiões, certo? Para realizar essa pesquisa, eu usei a PNAD de 2017. Já falei aqui, né, que a PNAD é a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar. Eu usei a PNAD de 2017 porque lá nas perguntas, ela pergunta, quanto tempo você está desempregado? Aí depois pergunta, você continuou pressionando o mercado de trabalho? Você procurou emprego na semana da pesquisa ou nos 30 dias da pesquisa? E aí, a partir disso, a gente construiu, e olhando também para a literatura, né, uma variável binária, onde 1 seria que ele estava desempregado há mais de 12 meses, e 0 seria que ele estava desempregado, só que menos de 12 meses. Então, aqui todo mundo está desempregado. Certo? E a gente utilizou como modelo para analisar como a gente está querendo ver a probabilidade, né? E creio que a maioria dos alunos aqui já passou por econometria. A gente utilizou o modelo Probit, né? E aí a gente trabalhou com algumas variáveis aqui, como idade, escolaridade dos trabalhadores, se existe algum membro da família que recebe o programa Bolsa Família, se existe algum aposentado na família. Então, a gente tentou verificar, dado essas variáveis, qual é a probabilidade dele estar do desemprego severo no Brasil e nas regiões brasileiras. Eu também fiz para o Brasil e região. Certo? Então, alguns resultados que se existe na família alguém que recebe o programa Bolsa Família, que existe na família aposentados, e se a pessoa tem baixo nível de escolaridade, ela aumenta a sua probabilidade de estar no desemprego severo. E isso é muito... existem algumas questões bem interessantes que tem aqui, né? A primeira questão, eu vou começar de trás para frente, do nível de escolaridade, né? Então, é sabido já na literatura, né, que quanto menor seu nível de escolaridade, mais difícil você arranjar um emprego, né? Agora, a questão do Bolsa Família, a literatura também trata disso, né? A literatura também diz que aquelas famílias que recebem o programa Bolsa Família, ele pode ter um efeito, ele tem 2 efeitos sobre o trabalhador. Ele tem o efeito renda e o efeito substituição. Né? O efeito substituição é quando o trabalhador, no caso do Bolsa Família, né, ele vai substituir o trabalho, por exemplo, do trabalho infantil, do filho, e vai trabalhar mais horas para poder recompor, e vai trabalhar mais, e o Bolsa Família vai recompor aquele dinheiro que o filho, por exemplo, no trabalho infantil, deixou de colocar. E o efeito renda, pessoal, é que o trabalhador ele pode achar que aquela renda do não trabalho é uma renda do trabalho e ele ofertar menos emprego. Então, imagine que ele está desempregado. Se ele recebe o Bolsa Família, ele vai estar procurando emprego. Só que a procura de emprego dele relacionado a outras pessoas que não recebem o programa, né, é bem maior, né? E a outra que vai na mesma linha é a questão dos aposentados, né? Se tem aposentado na família, é mais fácil a pessoa estar no desemprego severo, ou seja, tanto o Bolsa Família quanto a aposentadoria desestimula, né, a questão do emprego. Para as regiões, a gente teve resultados muito semelhantes, só que mostrou heterogeneidade entre os sinais, né? Em algumas regiões os sinais eram positivos, outras eram negativos, né? E aqui cabe destacar que
o Nordeste e o Centro-Oeste, né? A maioria do Nordeste foi negativa, a gente tem que ver porque é uma agricultura menos mecanizada, né? A maior parte da agricultura familiar, e no Centro-Oeste, a questão do agronegócio. Ok, pessoal? Todos esses trabalhos que eu apresentei até o momento, o primeiro trabalho está disponível no site da UFC, foi uma dissertação. O segundo trabalho, ele deve estar sendo disponibilizado agora também, foi uma dissertação. Esse terceiro trabalho agora é um trabalho que está numa revista, está sendo avaliado, mas quem tiver disponibilidade, eu posso passar o trabalho também, tá entendendo? Então, alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Obviamente que eu estou trazendo aqui só resumos, tá entendendo? Não tem como trazer o trabalho todo, né? Eu tenho uma pergunta, pessoal. Pode perguntar, Davi. Eu acredito que na chamada deve ter outras pessoas que agora estão tendo aula com o professor Elano, e a gente está justamente estudando, né, sobre os modelos econométricos, a questão dos problemas de escolha discreta comuns. E eu queria perguntar com relação ao método, tipo, se você estimou para o logit e para o probit, por que a escolha do probit em específico ao invés do logit, ou estimou para os dois e viu qual que era melhor? Qual foi o que levou a tomar a decisão do probit? Geralmente, a gente tem testes, né, de escolha de modelo, certo? A gente tem alguns critérios de escolha que o melhor modelo. Mas no caso dessa pesquisa, eu escolhi o probit porque a literatura ela trata do probit, certo? Mas creio eu que se fosse o logit também não teria muita diferença, não. Mas aqui eu segui a literatura. Inclusive, esse meu paper ele é baseado em cima de um paper do Elano, que ele faz o desemprego severo para as regiões urbanas do Brasil, e ele usa também o probit, literatura internacional também sobre desemprego severo também usa o probit. Foi mais por seguir a literatura. Tranquilo. Sócrates, a saída do desemprego severo no curto prazo é mitigado por programas sociais como Bolsa Família, no longo prazo? Quais são as perspectivas? Na verdade, Sócrates, o que o trabalho mostra é que o Bolsa Família ele aumenta o desemprego severo, né? Então, justamente pelo efeito renda que eu falei aqui para vocês, né? Então, no longo prazo, essa questão do Bolsa Família é bem interessante, viu, pessoal? Eu tenho vários estudos sobre Bolsa Família, e uma coisa que eu penso é que o Bolsa Família, ele leva a pobreza intergeracional. Ah, professor, o que é que o senhor está querendo dizer com isso? Que o programa não é bom? Não, o programa é bom. É um bom programa, mas ele do jeito que ele está desenhado, ele leva à pobreza intergeracional. Eu não tenho como provar isso, mas eu já fiz alguns pedidos ao MDS, onde eu gostaria de provar isso. Como é que eu vou provar isso? Eu gostaria de saber se filhos de Bolsa Família hoje são pais de Bolsa Família. Vamos supor, o Bolsa Família começou em 2004, se uma pessoa com 10 anos em 2004, hoje ela tem 16 anos depois, tem 26 anos hoje. Será que essa pessoa hoje recebe o programa? Se ela receber, o programa não conseguiu mitigar a pobreza. E consequentemente, vai aumentar o desemprego no Brasil, com relação ao mercado de trabalho, né? Mas eu não tenho como provar isso, porque não tem a base, mas para mim o Bolsa Família ele não está desenhado de forma correta, né? Eu não sei esse novo Renda Brasil, que ele vai fazer, no meu entendimento também, ele não vai continuar com os mesmos problemas, né? Muito obrigado, professor. Eu teria talvez algumas perguntas, não sei se os alunos querem fazer mais perguntas, mas se quiserem também podem continuar. A minha pergunta é o seguinte, na definição de desemprego severo, o senhor falou que
seria mais de 12 meses de desemprego, né? Entretanto, existe outro conceito que o IBGE também pega, que é o conceito de desalento, né? Aquela pessoa que passou muitos meses procurando emprego e desistiu porque acha que não tem mais chance nenhuma no mercado de trabalho. E aí eu queria saber se existiu nesse trabalho algum interesse de pegar esse conceito de desalento, no sentido de que se a família tem alguém que tem aposentadoria e também essa família recebe Bolsa Família, talvez procurar emprego possa ser algo que não seja tão interessante para as pessoas ficam desalentadas e talvez parem de procurar emprego, o que diminuiria o desemprego severo, né? Você ouviu alguma estatística a respeito disso ou existe na literatura alguma coisa a respeito disso? O que o senhor tocou aí é importantíssimo, viu? O desalento, eu até comento no trabalho, né? E você falou exatamente isso. O desalentado é aquela pessoa que ele procurou o emprego durante tanto tempo e não conseguiu, e aí ele acabou saindo do mercado de trabalho. E essa pesquisa, a PNAD de 2017, eu não sei se a de 18 a 19 trazem isso, mas a de 17 traz isso, certo? Um questionamento que eu gostaria de ter feito, mas eu acabei não tendo tempo para fazer. Mas eu penso no que você realmente falou, que o desalento, ele vai, esses programas, eles acabam fazendo com que a pessoa acabe indo para o desalento. Mas eu também não tenho como comprovar, né? Só se a gente fizer a pesquisa, mas tá aí. Eu realmente eu não tenho tempo de fazer, mas se algum dos alunos tiver interesse, é uma coisa bem apta, né, e interessante a ser feita. Agenda de pesquisa muito instigante. Os trabalhos são importantes por isso, porque nos respondem algumas perguntas, mas criam outras perguntas que geram novos trabalhos. E aí é que está o valor da pesquisa científica. Parabéns, professor. Muito obrigado. Estamos abertos a mais perguntas. Se alguém quiser fazer mais perguntas, fiquem à vontade. Viu, professor? Aqui tem alunos da pós-graduação, tá aí, os alunos da pós-graduação que estudam comigo podem, se interessarem, obviamente, na pesquisa. É uma pesquisa interessante. Aluno de graduação daria um TCC, né? Ou uma monografia, com certeza. Com certeza. Então, essa questão do desalento é muito interessante. E se alguém tiver dúvidas ou quiser fazer, eu estou à disponibilidade de tirar dúvidas e ajudar e tudo, né? Ok, professor, muito obrigado. Nós estamos abertos a mais perguntas, mas caso todas as perguntas já tenham sido feitas, eu não queria continuar explorando ainda mais, porque o professor falou muito, nós ficamos muito agradecidos, mas, assim, esse encontro a gente sempre disponibiliza certificados, tanto para o professor quanto para os alunos que participaram. Quem desejar o certificado, escreva aqui o seu nome e o seu e-mail, que a gente envia os certificados por e-mail, né? E esse projeto é um projeto do PET Economia, e o PET Economia está lançando agora o jornal do PET Economia, onde vocês, clicando nesse link do Instagram, vocês ficam sabendo um pouco mais sobre a edição que saiu agora, essa semana, do Jornal do PET Economia. E o PET Economia tem muitos projetos, não sei se a economia agrícola tem um PET, mas se não tem, espero que em breve tenha. Se tem, peço perdão pela minha ignorância e seria bom a gente entrar em contato com o tutor do PET, Economia Agrícola, se houver. Lá na economia agrícola, a gente é um departamento sem curso, né? A gente... Tem um PET Agronomia, né? Tem um PET Agronomia, exatamente. Mais uma vez, eu queria agradecer a presença do professor Eduardo. Nos papers sobre
assentamento rural, né, eu me lembrei muito de um autor que a gente usa bastante na economia, que é o Hernando de Soto, que ele escreveu um clássico dessa área chamado O Mistério do Capital, onde ele procurava no Peru, que é um economista peruano, falar exatamente isso, né? O efeito que há entre famílias muito pobres, humildes, quando essas famílias têm acesso à posse, tanto de imóveis rurais quanto urbanos, né? Então essas famílias passam a ter naquilo que, perdão por utilizar essas expressões, mas eu, como professor de macroeconomia, eu sempre uso as expressões da macroeconomia. Na macroeconomia, a gente chama isso de agentes ricardianos e agentes não ricardianos, né? Os agentes não ricardianos são aqueles que não têm acesso ao crédito porque não têm posse. E o Hernando de Soto criou essa noção de que se as pessoas têm acesso a uma propriedade, elas, com essa propriedade, elas podem ir no banco e ter acesso a crédito, e aí podem aumentar o investimento. Por isso que os dois papers que o professor Eduardo Costa mostrou antes são tão importantes para ver esse efeito, né? E quando às vezes esse efeito não ocorre, né, no caso do valor bruto da produção às vezes caiu, é algo que é surpreendente, né? Deve ter alguma coisa que também é outro chamado para mais investigações, para uma agenda de pesquisa mais sofisticado para responder essa pergunta, né? Tão surpreendente. Talvez seja uma questão de metodologia, né? Pegar os dados de forma mais pormenorizada aí encontra isso, já que os microdados talvez não foram suficientemente no nível micro, né? Foi no nível de município. Mas, assim, essa literatura e esses trabalhos têm um diálogo muito forte com a macroeconomia também. E gostaria mais uma vez de agradecer ao professor Eduardo Costa e pedir os seus comentários finais. Muito obrigado, professor. Certo. Eu acho que, por exemplo, no caso lá do trabalho lá da política fundiária no estado do Ceará, eu acho que o problema maior ali é a questão mesmo de dados. Os dados não eram micro, né? Tanto é que no primeiro paper deu bonitinho, né? Porque eram dados de indivíduos, né? Se a gente tivesse dados de indivíduos, com certeza a gente teria um resultado mais próximo, né, da realidade, né? Não que esse não seja, né? Mas bem mais robusto, né? Bem mais forte. Mas eu gostaria de agradecer, eu gostaria só de terminar falando aqui, como eu falei, que tem outros papers de mercado de trabalho, economia da saúde, só para falar que na parte de mercado de trabalho, também, a gente também está trabalhando avaliando a lei de aprendizagem no Brasil, que foi um trabalho que eu desenvolvi com o professor Guilherme, a gente está verificando também a lei de cotas de deficientes, o trabalho também que a gente está fazendo sobre o que é que acontece com o reabilitado quando ele volta para o mercado de trabalho e sofreu algum acidente no trabalho, e aí ele foi para o processo de reabilitação do INSS, será que ele volta para depois, se ele passa para o treinamento, qual é o efeito sobre a volta dele no mercado de trabalho, se ele volta em outra ocupação e se ele volta ganhando mais. Outra coisa, aí já na parte da economia da saúde, a gente também estudou a questão do programa Mais Médicos, a gente viu o efeito dos 2 anos do programa Mais Médicos, né, tanto na focalização quanto no efeito sobre indicadores de saúde, né? E só para deixar aqui logo instigando os alunos, não, o programa médicos é um problema, não teve efeito, foi focalizado errado, né? Outra agenda de pesquisa também que eu tenho com o professor Guilherme é sobre a questão de comportamento de risco dos jovens, se eles estão em uma família que tem disruptura parental e se não tem disruptura parental, né? O que é que acontece com esse jovem, se ele consome droga, ele consome álcool, ou ele vai para o tabaco. Então, e tem outras e outras pesquisas que a gente vem fazendo lá na economia rural, né? Que
que a gente vem tentando preencher uma planilha de pesquisas para tentar corroborar um pouquinho com a literatura, né? Mas, por fim, né, eu gostaria de agradecer ao professor Marcelo, e eu estou à disponibilidade de todos os alunos, né, e que tiveram dúvidas, que querem ver os papers. Obviamente não dá para mostrar tudo, eu posso disponibilizar, e é isso. Perfeito, professor. Muito obrigado pela sua presença. Se a gente quisesse aproveitar, talvez passaria 2 horas falando, aproveitando toda a sua agenda de pesquisa, que é muito extensa e com muitos colaboradores, gente aqui do CAEM, da FEAC, coisa muito boa. Parabéns por essa agenda de pesquisa, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite do PET Economia, e espero que isso gere um gancho, um estímulo para os alunos da economia de pesquisarem esses temas, se sintam eles todos bastante instigados a continuar com essas pesquisas. Então, muito obrigado, e também a fazer mestrado, né? Isso é muito importante. Então, muito obrigado, parabéns por essa agenda de pesquisas, e, mais uma vez, nos sentimos muito agradecidos pela sua presença aqui e pela presença de todos que vieram assistir essa palestra do professor Eduardo Costa. Muito obrigado a todos, tenham todos uma boa tarde, uma boa semana. Tudo de bom. Muito obrigado. Até mais. Até mais, tchau. Um prazer enorme. E quem quiser, só para finalizar, quem quiser os certificados, nós vamos mandar para o professor, e também vamos mandar os certificados dessa palestra para todos aqueles que escreverem seus nomes e seus e-mails no chat, tá ok? Podem escrever. Muitíssimo obrigado a todos, e a todos uma boa tarde.